Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. O convidado deste programa é o Padre António Rego, que celebrou 60 anos do seu sacerdócio na Igreja Matriz de Ponta Delgada. É um embaixador da açorianidade, como afirmou o Bispo de Angra. Será o convidado no espaço de entrevista com Carmo Rodeia, mas antes disso vamos à atualidade da Diocese açoriana. Os candidatos ao sacerdócio da Diocese de Angra vão estudar no Seminário do Porto. Nos anos de formação teológica, o Seminário Episcopal de Angra acompanhará todo o percurso dos seminaristas, que farão obrigatoriamente um ano pastoral e de estágio na Diocese de Angra. A notícia foi confirmada pelo Bispo de Angra em conferência de imprensa na passada terça-feira. O Seminário de Angra não acaba. Pelo contrário, vive um momento em que procura, de uma forma até mais capacitada, acompanhar todos os candidatos de todas as idades que queiram fazer estudos teológicos e serem sacerdotes na Diocese. O seminário, tal como existe este edifício, que viu durante séculos aqui ver formados jovens e nascerem tantos sacerdotes para a Diocese, vive efetivamente um momento histórico, um momento de reflexão e também de mudança. É um processo que dura há mais de 30 anos. Já o Dom Aurélio, na década de 90, estudava a hipótese de os estudos serem feitos na Universidade Católica. As votações decidiram que os candidatos ao sacerdócio deveriam ser encaminhados para uma licenciatura que fosse civil e canónica, serem feitos na Universidade Católica e, se possível, numa comunidade, num seminário no continente. Dizer que no continente já as dioceses estão agrupadas em grupos de dioceses, fazendo os estudos em conjunto. O arquipélago dos Açores e a Diocese de Angra é, digamos assim, a última diocese a aderir, mas isto também tem uma história. Acrescentaria que também, a partir do Conselho Presbiteral, foi pedido à equipa formadora que iniciasse contactos com a diocese que foi mais votada, a Diocese do Porto. E é por aí que sai a notícia. A Diocese, consultando o Conselho Presbiteral, à nossa consulta se aceitaria os seminaristas, deu parecer positivo ao Bispo e estão disponíveis para nos receber. Um processo que vai conferir aos candidatos ao sacerdócio uma licenciatura canónica e civil. Dom Armando Esteves Domingues frisou que, em todo o processo que ainda decorre, o mais importante é ouvir e salvaguardar os interesses dos seminaristas. Neste processo todo, quem mais está em causa são os próprios jovens, com as suas famílias que os apoiam. E para eles eu queria deixar também esta palavra amiga e sincera, que neste momento de mudança também eles se sintam protagonistas do momento da história da Diocese. Custa, é verdade. Então, dizer que neste momento o Seminário Maior tem 3 teólogos, 2 finalistas e um no segundo ano, e tem 2 candidatos. Portanto, seria uma comunidade pequena, de 5. E por isso isto também apressou a que os contactos com a Diocese do Porto fossem feitos. Devo dizer que o reitor e esta equipa chegou atrasado, ou esta conferência de imprensa chegou atrasado porque estava hoje em contacto com os jovens candidatos ao sacerdócio que teriam que decidir livremente se pretendiam fazer licenciatura já no Porto ou se queriam continuar aqui. Dadas as mudanças, também uma questão de coerência. Se os que estão a iniciar vão, os outros poderem também decidir. O Bispo de Angra assume um momento de esperança no futuro, depois deste tempo histórico de mudança, que será implementado já no próximo ano letivo. O novo Colégio de Consultores, nomeado pelo Bispo de Angra no passado dia 24 de maio, na sequência das escolhas do Conselho Presbiteral, toma posse no próximo dia 25 de junho, pelas 18 horas, em Angra. Mais pormenores com Carmo Rodeia, porta-voz da Diocese de Angra.
passam a integrar este órgão de consulta do Bispo diocesano 3 sacerdotes que servem atualmente em São Miguel, o cônego Adriano Borges e os padres Marco Luciano Carvalho e João da Ponte. 4 sacerdotes que servem na Ilha Terceira, além do vigário-geral, o mais antigo cônego da sede de Angra em funções, o padre Gregório Rocha, integram o Colégio de Consultores o icônomo, o cônego António Henrique Pereira e os padres Luís Silva e Pedro Lima. Há também 2 ouvidores, o padre Dinis Silveira, ouvidor de São Jorge, e o padre Paulo Silva, ouvidor do Faial. Integra ainda este conselho o padre Marco Martinho, reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso do Pico. O Colégio dos Consultores é obrigatório em todas as dioceses católicas, é regulamentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Direito Canónico, nomeadamente o Cânon 502. A natureza própria deste Colégio de Consultores é auxiliar o Bispo diocesano no governo da diocese com o seu conselho e sempre que o Bispo o solicitar em matérias específicas, segundo as funções que lhe competem e as normas determinadas pelo próprio direito canónico. O Colégio dos Consultores é constituído por presbíteros, em número nunca inferior a 6 e não superior a 12, escolhidos de entre os membros do Conselho Presbiteral e nomeados pelo Bispo por um período de 5 anos. Ao Colégio de Consultores preside o Bispo diocesano. Em contexto de sede vacante ou em contexto de impedimento do Bispo, aquele que ocupar internamente o lugar. Se ainda não tiver sido constituído, o Colégio de Consultores é liderado pelo sacerdote ordenado há mais anos. A peregrinação diocesana de acólitos vai acontecer de 11 a 13 de julho na ouvidoria de São Jorge. A última estava marcada para 2020 e foi cancelada devido à pandemia. 4 anos depois, já existem cerca de 100 de inscritos, garante o ouvidor de São Jorge, padre Dinis Silveira. Serão 3 dias certamente para estar junto, para receber alguma formação, partilha e também para um certo descanso e um certo passeio, digamos assim, um pouco pela ilha. Atualmente já tem cerca de 100 inscritos, certamente também com aqueles que vêm a acompanhar. Portanto, toda a logística é da responsabilidade da ouvidoria, portanto, eles vão ficar instalados no Centro Pastoral de Rosais, onde vão decorrer todas as atividades também de formação. E depois haverá no último dia isto na quinta-feira, que é o primeiro dia. Portanto, haverá a formação e tudo será ali, tudo em Rosais. A sexta-feira, que será o dia 13, temos então este passeio pela ilha, conhecer um pouco e explorar a ilha, que terminará depois na outra ponta da ilha, em Santo Antão, na zona do Topo, com uma celebração presidida pelo Sr. Bispo, com a presença de todas as pessoas a participar neste encontro. A celebração será integrada na novena da Senhora de Lourdes, em Santo Antão, no Topo. Trata-se de uma parceria entre a Comissão Diocesana de Acólitos e a Ouvidoria de São Jorge e será não só um encontro formativo e de convívio, mas um estímulo para todos os que exercem a missão de acólitos na Diocese de Angra. O Cabido de Angra tem um novo dião eleito pelos cônegos. O cônego João Maria Mendes foi eleito em março e substituiria o cônego Ângelo Valadão, que entretanto faleceu repentinamente. A tomada de posse manteve-se simbolicamente nesta quinta-feira, dia em que o seu antecessor completaria 75 anos. Isto pode parecer um nome um pouco estranho, mas é um nome histórico daqueles cônegos que exercem funções específicas dentro do Cabido. Poderíamos dizer que o dião é o presidente do Cabido, o arcediago é o que substitui o dião nos seus impedimentos e ausências e que serve um pouco de secretário do Cabido. Depois tem o tesoureiro, tem o chantre, que era aquele que dirigia o coro porque o Cabido tinha a obrigação de cantar as horas litúrgicas na catedral, e finalmente o cônego magistral, que antigamente se chamava mestre de escola, que era aquele que tinha formação teológica e tinha como funções manter as escolas catedralícias que existiam. Portanto, são tudo nomes um pouco vindos da antiguidade, da Idade Média, etc., e que
constam da bula da ereção da Diocese de Angra, de 1534, porque simultaneamente com a constituição da Diocese de Angra é também constituído o cabido. Esta é uma eleição válida por 5 anos. Antigamente não era assim, porque todo aquele esquema até à implantação da República era um bocado complexo. A Igreja funcionava quase como um departamento do Estado e todos estes ofícios eclesiásticos eram postos a concurso e havia, de facto, opositores ou candidatos a estes cargos que depois eram nomeados por visão régia e recebiam as prebendas ou os ordenados relativamente a essas funções. Isso tudo acabou e, portanto, agora os cabidos catedralícios perderam também internamente por via do Código de Direito Canónico e, sobretudo, depois do Concílio Vaticano II, têm funções litúrgicas na Sé, de acompanhamento dos bispos e têm as funções que os bispos em cada diocese lhes queiram atribuir. O cônego João Maria Mendes é então o novo deão da Sé Catedral de Angra. Natural das Cinco Ribeiras, o sacerdote destaca as qualidades pastorais, humanas e intelectuais do seu antecessor e garante que o cônego Ângelo Valadão sempre pautou a sua missão pela defesa e promoção dos documentos do Concílio Vaticano II. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. The Case for Christ, ou no título brasileiro Em Defesa de Cristo, é um filme baseado numa história verdadeira, a do jornalista ateu Lee Strobel. Strobel fez uma investigação cuidada sobre o cristianismo com o intuito de provar que se trata de uma fraude. O motivo para isso foi que a sua esposa se tornou religiosa, fato que o irritou muito. Entretanto, e apesar de muitas resistências por parte do jornalista, o contrário acabou por acontecer. Strobel acabou por se convencer da verdade sobre Jesus Cristo, converteu-se e escreveu um livro que vendeu até hoje mais de 5 milhões de cópias. O filme retrata o grosso deste processo. É sobretudo um drama familiar, mas apresenta muitos detalhes da investigação, o que permite o acesso a informações de especialidade sobre Jesus e os Evangelhos. The Case for Christ é, portanto, uma história real e instrutiva e é recomendado sem qualquer reserva. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E vamos agora ao nosso espaço de entrevista, onde o padre António Rego é convidado de Carmo Rodeia. Sr. Padre António Rego, esta sexta-feira celebrou 60 anos de sacerdócio. Fê-lo numa celebração na Igreja Matriz de Ponta Delgada, o sítio onde foi ordenado e também onde celebrou a sua missa nova. Que memórias é que lhe vêm ao coração desse tempo? Foi um passo novo na minha vida, o ter sido ordenado padre e ter sido ordenado também na Matriz, que era para mim uma referência desde a infância. Nós sempre que vinhamos aqui, a nossa catedral, digamos assim, era a Matriz de Ponta Delgada e tive muita honra em ser ordenado neste local. E ainda hoje, digamos, qualquer celebração que tenha aí, para mim tem um significado muito intenso e muito vivo. Por isso, acho que a escolha não foi minha, foi do Bispo, mas eu assumia com muito gosto, porque até então as ordenações eram na sede de Angra e aquele ano, como havia um número razoável de sacerdotes aqui da ilha de São Miguel, o Bispo decidiu que haveria aqui ordenações. Isso para mim também, digamos, para a minha família, porque a Matriz, digamos, era a nossa catedral na altura e pronto, e continua ainda a ser uma referência muito grande. O senhor foi ordenado com o Padre Piques.
No mesmo ano, mas não no mesmo dia, porque ele era um pouco mais novo e não tinha na altura a idade canónica ainda para ser ordenado. Portanto, eu fui ordenado, apesar de ser do mesmo curso, um ano, talvez, ou uns meses antes dele. E também com o padre Abílio, que foi ordenado dois meses depois, mas em Angra. Exatamente. O Abílio é um caso também interessante, porque tinha o bispo de Feijão dos Vimos, de quem ele era muito amigo e que também, digamos, o ordenou. E isso também teve um significado muito grande para ele. Dom José Pedro da Silva, depois foi bispo de Viseu. E que ordenou o nosso bispo atual. Exatamente. Portanto, há aqui toda uma simbiose de elos que hão de trazer muito boas recordações ao senhor. Trazem muito boas recordações, porque digamos que todo o entusiasmo da minha juventude estava apontado para a ordenação. E aí senti que tinha chegado a um ponto onde as minhas aspirações estavam a ser concretizadas. Por isso eu ser padre, ser sacerdote, foi para mim uma festa enorme, uma alegria enorme, e depois era muito partilhado pela comunidade, pelo povo das Capelas, onde eu sou natural, e depois também pelos diversos sítios por onde fui passando. Isso também depois me marcou, digamos, esse entusiasmo, marcou também, pontuou muito na minha atividade como padre. Uhum. Nunca vacilou nesta opção de vida? Não. Vacilar no sentido de ter perguntado se iria deixar, eu nunca tive esse problema. Pus muitas questões, sobretudo antes de ser ordenado. Depois de ser, fazia também parte um pouco do meu temperamento, assumir as minhas responsabilidades. E isso tentei manter ao longo da minha vida. E a primeira, além de batizado, era ser sacerdote. E por isso também não tive um momento de me ter arrependido dessa opção. E ainda hoje dou graças a Deus por ter permanecido no meu sacerdócio. Lembra-se qual foi a sua primeira comunidade e como é que a serviu? A primeira comunidade, digamos que foi à volta da minha ordenação, depois os tempos que passei nas capelas também constituíram comunidade, porque nessa altura o pároco deixou-me a responsabilidade da paróquia, tive uma experiência, digamos, muito genuína e muito franca e muito jovem nessa comunidade. Depois, claro que fui para Angra e a minha vida, digamos, nunca mais parou quieta, andei daqui para ali por vários sítios onde a igreja me foi chamando, porque eu propriamente não procurei espaços para ser padre. Foram pedidos pelas comunidades e pelos bispos por onde passei, até que fiquei, digamos, na Diocese de Lisboa e depois um pouco responsável em muitos aspectos em vários pontos pastorais do país. Uhum. Quando é que se dá a decisão de ir para Lisboa? E como é que ela se dá? Para mim foi um pouco desagradável. Eu não pensava nada a sair daqui. Toda a minha vida sonhei trabalhar aqui nos Açores. Entretanto, o bispo um dia diz-me, escolhi-o para ir trabalhar na Rádio Renascença. Escreveu-me a dizer isso, e acho que ainda tenho essa carta por aí, com o Monsenhor Lopes da Cruz, e eu, apesar de não ser um pouco dizer que não, era uma data em que nós não discutíamos com o bispo. Havia um sentido de obediência, digamos, muito intenso, e pronto, foi com muito sacrifício, me desprendi de uma comunidade que já estimava bastante, em Angra, e parti, digamos, para uma terra inteiramente desconhecida, mas facilmente me adaptei na Basílica dos Mártires, depois na Rádio Renascença, onde também fui colocado para trabalhar, e pronto, e passou a ser o meu novo território pastoral, eu diria às vezes a brincar, e digo, região autónoma do continente, não é? Portanto, corri um pouco o país todo,
porque tive cargos a nível nacional que implicavam as diversas dioceses na formação que dava, quer às agentes pastorais, quer depois também às comunidades a que assistia. Mas sempre com a ilha dentro de si. Eu lembro-me sempre daquela frase do Daniel de Sá, que dizia que a pior maneira de nós deixarmos a ilha era levá-la connosco. Não há dúvida. Nunca deixei os Açores, nunca deixei de ser açoriano e até digo mais. O ser açoriano foi muito enriquecedor para mim nos trabalhos que fiz em qualquer sítio. Porque nós aqui ganhamos, não é pelo mar apenas, não é apenas pelas comunidades, é por este todo que nos envolve, o ser ilhéu. Nós ganhamos alguma sensibilidade em relação a vários pontos, digamos, do ser humano. E isso transportei para os sítios todos por onde andei. E sentia isso, e mais sentia que as comunidades onde estava percebiam que tinham um afeto grande por onde passava e pelas pessoas com quem trabalhava. Para mim foi muito importante, digamos, o impulso afetivo que levei daqui para os diversos pontos do mundo até por onde andei. Há uma maneira diferente de olhar o mundo a partir dos Açores? É indiscutível. Eu não sei dizer muito por palavras, sei mais sentir do que dizer. Mas há de facto uma ótica do próprio mundo, das próprias comunidades, da pessoa humana que nós ganhamos aqui. Não é apenas com a proximidade do mar, também com a proximidade que nós temos entre nós próprios, com a facilidade com que abrimos o coração uns aos outros, com que partilhamos a nossa própria intimidade. Mas isso é enriquecedor e marcou-me também na vida, nos diversos pontos onde estive. E, digamos, nunca me arrependi de ser o que era, nem achei que o coração estava a desperdiçar afetos por onde quer que fosse, porque o mundo todo tem alguma coisa de uniforme, de próximo, de igual, pessoa para pessoa. E a história da pessoa e até de toda a gente é pessoa, foi para mim muito marcante no meu trabalho. Aliás, contar histórias de pessoas foi sempre o seu grande talento nos programas que fez, mesmo de televisão, quando se encarregava de anunciar a doutrina ou de anunciar ou de fazer uma pregação, as pessoas estavam sempre no centro. É de facto isso o essencial e a razão da nossa fé, a pessoa. Exatamente. Toda a gente é pessoa. E para mim, digamos, o Jesus Cristo ter vindo, ter anunciado o Pai, mas ter também assumido a condição de pessoa, ter tratado as pessoas de uma forma tão delicada, tão profunda, tão humana e tão sobrenatural, isso também me marcou e me marca ainda profundamente e penso que me acompanhou ao longo da minha vida pastoral. Uhum. O senhor foi sempre um homem que mostrou, através das suas palavras, das suas descrições dos lugares, das narrações que fazia na rádio e depois também na televisão através das imagens, alguém que se preocupou em mostrar um Deus próximo, que era um Deus um bocadinho diferente daquele que a Igreja do seu tempo, em que o senhor se ordenou, bem sei que já superando os ventos do concílio, mas ainda assim com alguns arrepios. Pergunto-lhe, teve dificuldades, teve resistências? Eu ouvi com muito agrado essa palavra concílio, porque foi um elemento decisivo, marcante na minha vida, porque eu acompanhei muito de perto nos anos 60 e percebi que havia ali um olhar, uma perspectiva, um afeto pela pessoa humana e pela redenção de Jesus Cristo da pessoa humana, como pessoa. E por isso esta palavra pessoa, além da estima que tinha pelas pessoas da Santíssima Trindade, mas era tão alta, aqui eu não chegava lá, mas foi também um elemento que marcou e marca a minha vida. Porque Jesus Cristo, de facto, como pessoa, aproximou-se das pessoas, veio salvar as pessoas. Não foi uma salvação abstrata, não foi uma teoria, foi um acompanhamento concreto das situações que as pessoas viviam. E isso para mim foi um tónus que eu tentei, na medida da minha dimensão estreita naturalmente, mas tentei dar o melhor que podia
para concretizar essa presença de Jesus Cristo e amar as pessoas como são, não apenas como eu idealizava, mas como são na realidade. E por isso o homem de hoje merece um imenso respeito, o homem e a mulher, claro, merecem um imenso respeito porque trazem sensibilidades muito marcantes pela nossa cultura, que tem também algo de muito bom, de sublime até, e que acrescenta algo de novo àquilo que era o passado. E por isso julgo que cada tempo precisa ser observado e vivido com as suas potencialidades, com as suas originalidades, e não apenas com, digamos, o saudosismo daquilo que aconteceu, daquilo que foi, mas daquilo que é. O reino de Deus não apenas foi, é. E o homem de hoje tem, de facto, essa capacidade de perceber a encarnação de Jesus Cristo hoje, amanhã e sempre, mas sentindo a importância do hoje, do agora. O senhor alguma vez, por momentos, sentiu que aquele não era o seu tempo, ou seja, que se sentiu à frente do seu tempo, olhando para os documentos da Igreja, olhando para os papados? O senhor apanhou imensos papas, o Papa João XXIII, Pio XII ainda, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. Paulo VI. Sim. E desses todos é interessante, a marca mais forte que tenho é de Paulo VI, porque apanhei-o no concílio, apanhei-o com um homem de grande sensibilidade ao homem de hoje, à cultura de hoje, e depois soube harmonizar muito bem o Evangelho com a realidade concreta de cada cultura, e a nossa cultura. E eu também amo profundamente a cultura de hoje, a que pertenço, onde nasci, onde cresci, onde evoluí e onde descobri sempre novos dados. E o Papa Paulo VI, para mim, é um pouco protótipo desta sensibilidade em relação à cultura do nosso tempo. Um Papa itinerante, não é? Que iniciou e inaugurou as viagens do Vaticano, e um Papa muito aberto, não é? Exato. Muito atento aos sinais dos tempos. Exato, aberto à cultura do nosso tempo. Penso que isso é uma particularidade muito grande do Papa Paulo VI. De resto, nós vamos ver o seu acompanhamento admirável do concílio, dos textos admiráveis que ele escreveu, mas tendo sempre, apesar de ser também analítico e crítico, mas tendo sempre um amor à pessoa do nosso tempo. Ou seja, ele era o chefe da barca, mas ele sentia-se dentro da barca do nosso mundo, da nossa cultura. E por isso não há nada que ele não tenha dito, homens sede de homens, homens sede de magnânimos. Portanto, um apelo que ele fazia a que cada tempo vivesse profundamente a riqueza do seu tempo. E ele, reconhecendo a riqueza do nosso tempo, apelou, até na visita que fez a Portugal, apelou a que nós amássemos o nosso tempo e salvássemos o mundo através dos valores que emergem do nosso tempo. Como é que olha hoje para o pontificado do Papa Francisco? Olha, com ternura, como ele é, com ternura. Eu acho que o Papa Francisco entrou no seu pontificado sem medo, com um sorriso, com a história própria que ele já tinha, plena de humanidade, nas dioceses por onde tinha passado, nas comunidades com que tinha vivido. Portanto, não é um homem que cai, que cai de repente num tempo. Não, ele traz a sua própria história e encarna no nosso tempo. E por isso é evidente que nós esperamos sempre num Papa mais que aquilo que ele pode dar, porque ele também reconhece não apenas aquilo que eu acho que deve ser, mas o todo da Igreja e do mundo. Ele soube olhar a Igreja e o mundo e a cultura, e penso que ele integrou bem esses três elementos e integra no seu pontificado. Se poderia fazer mais e melhor, claro, porque o Papa tem o aspecto da infalibilidade doutrinal e pastoral, mas depois tem um aspecto humano, a sua sensibilidade, o seu olhar sobre a realidade é também um olhar permeável
ao próprio tempo, às virtudes e aos defeitos de cada tempo. Mas penso que este Papa tem de facto sido admirável, não apenas nas suas viagens ou nos seus discursos, mas no seu ser, no seu olhar, o mundo de hoje e o homem de hoje. Com tantos sinais bons que nós vamos recebendo, com tantas pessoas que se dizem cristãs neste mundo, não era para termos um mundo um bocadinho melhor? Claro, isso diz-se desde o primeiro ano do cristianismo. Todos os anos, todas as culturas, todas as civilizações podiam ser melhores. Mas penso que também, no nosso tempo, há sinais muito positivos no homem de hoje, nos valores que, no fundo, nós já praticamos em cada dia sem notar, mas que são fruto de gerações que nós recebemos, de valores que nós assumimos e que nós já praticamos com imensa naturalidade, sem reconhecermos que somos heróis por isso. Em consequência, tenho a ideia de que nós devemos apreciar muito mais os valores que emergem deste tempo, que fazem parte desta cultura, que estão na nossa juventude, que estão nos adultos, que estão nos elementos culturais e sociais, que fazem parte do nosso cotidiano, para podermos, a partir daí, também nós fazermos uma passagem para o futuro, uma transmissão desses valores àqueles que virão. O senhor cobriu durante muitos anos, Fátima, esta mensagem fantástica, tão simples e tão atual. Como é que nós podemos, enquanto Igreja, exponenciar um pouco mais e alavancar através da mensagem de Fátima este nosso cristianismo? Eu acho que Fátima tem uma particularidade muito especial, que é ser um pouco universal através, digamos, das transmissões que lá se fazem pela rádio e pela televisão. E as transmissões não são apenas dos discursos oficiais, são das comunidades que vivem, os peregrinos. Acho que os peregrinos são o sermão melhor que Fátima tem. A gente, quando vê os seus olhos, as suas mãos postas, os seus joelhos, quando vê o seu rezar, o seu cantar, o seu estar em comunidade, a gente está a receber uma lição admirável. E penso que Fátima continua essa lição. É evidente que podia ser melhor, podia ser pastoralmente talvez mais bem trabalhada em muitos aspectos, mas faz tudo parte da nossa condição. Termos o ótimo e, ao mesmo tempo, termos quase um medíocre simultaneamente na mesma família, separados por uma parede muito fina. E por isso Fátima também tem, digamos, os seus problemas, tem as suas faltas de cumprimento perfeito de missão, às vezes ou por um excesso de devoção um pouco aérea, menos fundada na realidade, mas também depende muito dos seus pastores, daqueles que a animam, daqueles que vão lá, porque não nos esqueçamos que vão pessoas ali de todo o mundo e vão pregadores de todo o mundo, a Fátima para todo o mundo. E por isso Fátima tem esse condão de poder juntar uma série de virtudes, de escolhas, de opções e fazê-las propagar um pouco como missão. E por isso Fátima é este desconcertante elemento que nos coube a nós portugueses assumir e difundir. Como digo, não é perfeita em tudo, há muitos aspectos que podem melhorar do ponto de vista pastoral, mas penso que é indiscutível e eu digo isto porque, estando em Lisboa, praticamente todas as semanas vou a Fátima, as transmissões principais que se fazem há muitos anos, eu tenho a responsabilidade delas, e não é apenas para estar a pregar do alto, mas por estar um pouco imbuído da comunidade que ali está. E nós não podemos ser indiferentes àqueles olhares, àquele rezar, àquele cantar, àquele estar de joelhos, àquele prostrar-se, porventura alguns exageros até nas próprias penitências, mas isso nós não temos direito nenhum de julgar os outros. E eu recordo-me até, uma vez que foram ter com um penitente que estava de joelhos e que lhe disseram que ele não se estivesse assim,
Ele diz, mas se eu escolhi estar assim, por que é que não posso estar assim? Portanto, temos de iluminar as pessoas, mas também temos de respeitar as suas etapas e os seus formulários de se relacionar com Deus e com a comunidade. O Papa, o senhor deu e estudou sempre muito bem as mensagens dos Papas para os Dias Mundiais da Comunicação Social. Este ano o Papa pede-nos para nós, comunicadores da Igreja, sermos cantadores de esperança. Certo. Nas suas palavras, o senhor era sempre à sua maneira também um cantador de esperança, porque anunciava o Evangelho. A Igreja tem conseguido manter esta capacidade profética? Teoricamente, sim. Tem capacidade para isso. Agora, nem sempre o tem feito. Acho que muitas vezes elementos da Igreja se dispersaram e perderam apenas em anátemas, em anúncios de castigos, em formular o pecado como sendo ele mais forte que a virtude, e a Igreja tem que reaprender continuamente a linguagem do Evangelho, que é uma linguagem libertadora, uma linguagem de felicidade, uma linguagem de alegria, uma linguagem de relação com Deus e com os outros. Por isso, estamos numa aprendizagem contínua, tendo sempre como fonte de inspiração o Evangelho. As novas tecnologias serão um espaço interessante para isso, nomeadamente a internet. É indiscutível que os novos meios, a imprensa, o cinema, a rádio, a televisão, as novas tecnologias todas, são meios fantásticos de prolongar o anúncio do Evangelho e de o levar a toda a parte. A internet hoje, eu acho que é uma senhora mal vista. As pessoas têm muitas vezes uma visão negativa da internet como apenas um jogo perverso que se faz ou entre pessoas ou entre comunidades. E não têm essa visão do seu conjunto. Sinto que há quem use esses meios de uma forma negativa, mas a internet é também um meio fantástico de aproximar as pessoas e, digamos, de as doutrinas se encarnarem nas pessoas e se transmitirem de uma forma quente às pessoas e às comunidades. E a gente poder tratar outra pessoa por tu, ou como amigo, ou como irmão, ou como elemento de família, ou como elemento de comunidade, eu penso que é um dos pontos que a internet pode trabalhar e muito bem, e acho que trabalha, apesar que, como digo, todas as coisas, como a imprensa, como o cinema, como a rádio, podem ser veículos de elementos negativos, mas nós temos de potenciar todos os elementos positivos que são capazes de transmitir. Nós estamos à beirar do fim e eu não posso deixar de lhe fazer esta pergunta, que tem mais a ver com a vida do Sr. Padre Rego. O senhor ofereceu a sua biblioteca pessoal ao Seminário de Angra. Como é que olha para esta instituição nos dias que correm, nos dias que são mais sofridos, mas que podem ser também o sinal auspicioso de uma nova gestação? Tem graça que ainda hoje, na minha reflexão, pensei no seminário. Não tinha nada a ver com a nossa conversa, mas nem pensei acerca da nossa conversa, mas pensei no seminário. Acho que é uma casa admirável de formação, não apenas física, não apenas de os seminaristas irem para aqui ou para ali, mas é um espaço onde eles podem encontrar, digamos, a própria alma. E agora esta notícia também de os seminaristas de Angra poderem ir para fora estudar, eu acho que isto também pode abrir muito boas perspectivas para esta diocese, porque o seminário de Angra, e lá estive, era admirável, dava-nos valores muito profundos, mas também corríamos o risco de poder fechar o círculo facilmente. E penso que agora a ida dos estudantes para o sacerdócio, digamos, para um seminário do continente, poderá abrir horizontes, porque vão comunicar com outros aspirantes, com outras comunidades, vão ter outras experiências que serão um dia revertíveis, digamos, aqui na própria diocese. Por isso acho que foi uma boa decisão, apesar de haver o cuidado, e deve ter haver o cuidado, nunca perderem a identidade e o amor a esta terra e a esta diocese. Pelo facto de se ir para fora, nunca se deixa de estar dentro.
Fala a voz da experiência, alguém que encardinou noutra diocese, mas nunca deixou de ser açoriano. Nunca deixei de ser açoriano e muita gente me repara se eu sou da diocese de Lisboa ou não. A referência ainda é o açoriano. Isso para mim só me dá alegria e orgulho até, porque acho que estas ilhas têm uma capacidade de nos oferecer sensibilidade, valores, alegria, dádiva, que outros sítios não oferecem, digamos, com a mesma extensão e com a mesma qualidade. Muito obrigada, Padre António Rego. É sempre um gosto e um prazer usufruir destes minutos de conversa com o senhor e aprender tanto consigo. Muito obrigada e um bom Eu também aprendi muito com este diálogo. Muito obrigada, Padre António Rego. Uma conversa deliciosa a fechar o nosso Igreja Açores desta semana. Nós regressamos no próximo domingo com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.